Novamente, boa noite a todos os companheiros e companheiras presentes a esse seminário. Quero aqui apresentar o nosso próximo instrutor, que estará apresentando para vocês o próximo tema, nosso companheiro Roger Silva, nosso governador imediato do distrito, IPDG Rogers, ele que é companheiro Melvin Jones progressivo, nasceu na cidade de São Paulo, mas adotou o estado de Mato Grosso como morada desde 2004. Ele é casado com a companheira Luciene, é major reformado do Exército e bacharel em administração de empresas pela UFMT, pela Universidade Federal de Mato Grosso. É associado do Lions Clube de Rondonópolis desde 2007, foi presidente da Divisão 3 no ano leonístico 2015 e 2016, foi governador do Distrito LB4 no ano leonístico 2020 e 2021, e atualmente exerce o cargo de coordenador da GLT do Distrito LB4. É leão orientador de clubes e instrutor certificado de Lions Clubes Internacional. O companheiro leão PDG Rogers, apresentará para nós o tema reuniões eficazes. Então, com vocês, companheiro Rogers. Obrigado, companheiro Márcio. Estão me ouvindo? Estão enxergando a tela? Ok. Nós vamos falar aqui sobre reuniões eficazes. Se fôssemos buscar tudo que gira em torno desse tema, nós iríamos ficar aqui pelo menos 1h30 para 2 horas. Eu busquei fazer um resumo, apresentar aqui alguns aspectos e que nós possamos, no final, abrirmos um espaço para discussão e retirada de dúvidas. Companheirismo e ambiente. Um dos aspectos mais importantes das reuniões do clube é o companheirismo. Reunir e saudar os participantes, fazendo-os sentir que são uma parte importante do grupo e ter um ambiente agradável é fundamental para qualquer evento. Isso eu tirei do folder Seu Clube à Sua Maneira, que está disponível lá no site do Lions Clubes Internacional. Companheiros, é fácil recrutar novos associados quando você os convida para reuniões que são acolhedoras e agradáveis. Reuniões positivas e envolventes incentivam a participação, facilitam a comunicação e oferecem uma nova perspectiva aos associados. Eu vou deixar uma pergunta para que vocês reflitam e, ao final, a gente possa comentá-la. Como você deve planejar uma reunião que seja atraente para os atuais e para os futuros associados que querem fazer a diferença nas suas comunidades, mas não possuem tempo suficiente? Então, a palavra-chave de uma reunião eficaz, que traga a eficiência nas ações do clube, chama-se otimização do tempo. Como é que se cria uma atmosfera positiva e convidativa no clube? Este módulo vai oferecer a vocês a oportunidade de aprender um pouco mais sobre como conduzir reuniões eficazes, alinhando o seu conhecimento e experiência com de outros participantes. Eu já fui presidente de clube, já fui mestre de cerimônias, já fui presidente de divisão, fui governador e fui aluno do distrito durante os últimos 15 anos. Vários cursos eu realizei no distrito. E muitos deles tratavam de reuniões. E eu tentei usar no distrito
os fundamentos que eu aprendi com esse tema. E é difícil, mas a gente tem que se esforçar para que as reuniões não se tornem cansativas e enjoativas. Os objetivos deste nosso tema é que, ao final, vocês possam compreender a importância do gerenciamento de reuniões, identificar os componentes principais de uma reunião eficaz e utilizar os recursos e técnicas para assegurar reuniões eficazes no clube. Quais são os benefícios do gerenciamento de reuniões eficazes? Esse gerenciamento vai permitir o fortalecimento e a conservação de associados. Então, o associado que participa das reuniões ativamente, que verifica que a reunião está sendo bem conduzida, ele vai querer continuar participando do clube. Vai aumentar o nível de envolvimento dos associados, oferecer um canal de comunicação entre o presidente, os dirigentes de clube, os demais associados, os presidentes das comissões. Vai manter os associados motivados. Vai oferecer uma oportunidade para novas ideias, aumentar a produtividade, o sucesso dos clubes e, consequentemente, do distrito, e vai incentivar os convidados presentes às reuniões a se afiliarem. Então, se a reunião estiver sendo bem conduzida, com objetivo, com foco, com temas bem delimitados, então as pessoas que forem convidadas para participar dessas reuniões vão ser motivadas a se tornarem futuros leões. Então, os elementos chaves para uma reunião de sucesso. Tenha sempre uma agenda e a cumpra. Então, não marque uma reunião, não inicie uma reunião e mude o foco da reunião. Você estará fadado ao insucesso, a tornar a reunião enfadonha. Envie para os participantes, antes da reunião, essa agenda, que vai ser discutido, que vai ser definido, né? E o que vai pautar a reunião. Envie todo o material que for possível ser distribuído antes da reunião, para todos os envolvidos. Comece e termine no horário. Respeite os companheiros que chegaram no horário. Respeite os companheiros que chegarem um pouco depois do horário. E respeite toda a plateia, toda a assembleia, terminando no horário. As reuniões devem ser sempre positivas e permitir que todos participem dela. Então, se existem autoridades presentes à reunião, essas autoridades têm que ser valorizadas, têm que ter espaço para falarem. Se existem lideranças de fora do clube, essas lideranças têm que ser tratadas com respeito, têm que ser acolhidas, e na hora, e se elas estão previstas a participarem ativamente da reunião, tem que se dar a oportunidade. Não se pode tolher essas oportunidades aos convidados e aos participantes ativos. É importante que haja transparência, que o presidente da reunião transmita a transparência. Ele tem que permitir que as atas e relatórios do secretário e do tesoureiro sejam lidos, distribuídos e compreendidos. Pode ser feito isso antes? Pode. A ata pode ser distribuída antes, o relatório do tesoureiro pode ser distribuído antes, para que se verifiquem erros e que se possam ser corrigidos esses erros antes da reunião. Na reunião, pode-se pedir a dispensa da leitura desses documentos se todos leram, corrigiram,
apresentar as suas sugestões. Então, pode-se colocar em pauta, em votação, a dispensa da leitura, mas a aprovação tem que ocorrer durante a Assembleia. E se um companheiro que não, por qualquer motivo, não tenha tido conhecimento e pedir para ser lido, tem que ser respeitado também. As reuniões, o facilitador da reunião deve incentivar a discussão, mas manter o grupo focado, para que o tempo seja utilizado eficientemente. Assuntos que demandem novas discussões devem ser propostos para uma outra reunião. Alguma dúvida até aqui que falamos? Alguma novidade? As fases do gerenciamento de uma reunião. São 3 fases. Essas fases e os recursos que nós podemos utilizar estão disponíveis no curso online do Centro Leonístico de Aprendizagem, Gerenciamento de Reuniões, lá no Learn, ou pode ser baixado o folheto Seu Clube, a Sua Maneira. Lá nesse folheto, lá eles apresentam uma série de dicas para a condução de reuniões de maneira eficaz. Então, as 3 fases. A primeira fase é a fase de preparação. Nessa fase vão ser feitos os arranjos e o planejamento que devem ser feitos antes da reunião, para assegurar o seu êxito. Então, essa preparação ela é muito importante. Os organizadores da reunião deverão preparar uma lista de verificação para que antes da reunião ela seja conferida e checada para que não hajam problemas durante a reunião. Então, hoje nós tivemos alguns problemas de entrada de companheiros na reunião do Zoom. Alguns companheiros já não participavam de reuniões há algum tempo, virtualmente, e o aplicativo foi atualizado. Então, tem que fazer a atualização do aplicativo. Existem outros procedimentos, a plataforma está sendo atualizada. Nós estamos tentando corrigir esses problemas para que amanhã eles não ocorram. Mas tem que fazer parte do checklist, testar as reuniões. O modelo de uma agenda também tem que ser preparado, tem que ser seguido à risca. A agenda da reunião tem que ser seguida à risca. A segunda fase é a fase da facilitação, é a reunião propriamente dita. Então, os organizadores vão tomar medidas e habilidades utilizadas para assegurar essa reunião eficaz. Então, existe recursos disponíveis em LAES Internacional, na página do LAES Internacional, são as dicas para facilitação eficaz de reuniões. Então, ali existem vários mementos para que o companheiro possa desempenhar o papel de conduzir a reunião de maneira eficaz. E a terceira fase é a fase do acompanhamento. Então, ali são 4 passos que são tomados após a reunião para assegurar que todas as questões que foram apresentadas, discutidas e abordadas na reunião possam ter continuidade. Então, nós vamos mostrar depois quais são essas 4 fases. Okay? Existe uma folha-tarefa de acompanhamento e uma lista de verificação da reunião, para ser preenchida após a reunião. Tudo que foi tratado na reunião deve ser, depois de votado e decidido, deve se tornar em ações que vão ser acompanhadas após essa reunião e discutidas e apresentados os resultados na reunião seguinte. Então, esse acompanhamento da reunião
é uma preparação, faz parte da preparação da próxima reunião. Ok? Então, vamos lá. Na preparação, existe uma lista infindável de ações que devem ser tomadas, e nós elencamos algumas aqui. Determinar as tarefas e resultados desejados, determinar as ações para conseguir os resultados, preparar a agenda, providenciar a lista de convidados, estabelecer o tempo de duração da reunião, confirmar a hora, a data, o local, a hora do início, a hora do final da reunião, finalizar a logística, então o local, a preparação do local, a disponibilidade de material, folders, agenda, convites, equipamentos, comida, bebida e testes. Tá? Evitem, fugiu aqui, evitem de servir bebida, principalmente a bebida, se ela for paga, evitem o consumo dessa bebida paga durante a reunião, que as pessoas vão levantar, vão no bar buscar bebida e torna-se um piseiro e a reunião não vai redundar em sucesso. Tá? Realize os testes com antecedência, então quem vai falar, peça para testar, para verificar texto, apresentação, não deixe para a última hora, para a hora da apresentação. Prepare um roteiro dessa reunião, organize as ações e o material cronologicamente. Convide os oradores e estabeleça os temas, não deixe o orador definir o tema. Você corre o risco dele falar de alguma coisa que não interessa para aquela reunião. Então, estabeleça os temas. Se você está convidando a pessoa para falar na sua reunião, é porque você julga que a intervenção dele seja importante, pela experiência, pelo conhecimento, pela atitude. Então, mas você tem que estabelecer o tema. Tá? O palestrante ele não se incomoda de receber o desafio de trabalhar um tema. Agora, se você deixar ele à vontade, ele vai falar. Você está querendo que ele fale de uvas e ele vai falar de abobrinhas. Tá? Verifique. Eita, meu mouse. Verifique a arrumação do ambiente, o número de assentos, se é suficiente, se a refrigeração está adequada, se é uma noite fria, não pode o ar-condicionado estar no 16, se é uma noite quente, também não pode estar no 16, mas não pode estar no 28. Verifique a iluminação da mesa, a iluminação de quem está falando. E esteja sempre preparado. Pense sempre positivamente, pois mesmo que tudo dê errado, se você estiver preparado, a sua reunião será um sucesso. Já aconteceram várias vezes de, na hora de iniciar a reunião, acabar a luz. Aí não tem som, não tem imagem, e o presidente da reunião tem que conduzir a reunião. No gogó, vai sair da mesa, vai ter que falar no meio da plateia, mas se ele estiver preparado, ele vai conseguir conduzir a sua reunião. Ele não pode ser surpreendido. Existem outras dicas, né, mas nós vamos ficar nessas 10. Na fase da facilitação. Seja bastante breve e evite informações desnecessárias. Organize seus pensamentos e anotações previamente. Permita que as pessoas façam observações, mas adie as longas discussões para um outro momento mais apropriado. Então, se está se falando da mútua, extinção da mútua, não adianta levantar ali a discussão, né? Ele tem que ser levantado a discussão, mas a definição tem que ser tomada num outro momento, uma outra reunião para se tratar e uma outra reunião para se definir, para se votar e tornar a discussão em ação. Tá? Empregue as boas habilidades da apresentação. Então, seus olhos
Mantenha sempre o contato visual. O movimento corporal. Use as mãos e o corpo de forma natural. Tenha a postura equilibrada. Gesticule para demonstrar a sua intenção de transmitir a sua linguagem corporal. Não gesticule com muita violência ou muito descompassadamente. Tá? E não fique brincando com as mãos nem com objetos. Na linguagem, utilize um nível de vocabulário apropriado para a audiência. Se você está conversando com jovens, o seu linguajar deve ser conversando com lideranças, o seu linguajar deve ser adequado ao momento. Evite jargões e figuras de linguagem confusas. A sua voz. Varie o tom de voz para não cansar a plateia. Faça pausas frequentemente e varie o volume e o compasso da sua voz de maneira apropriada. Então, se você quer chamar a atenção, você vai elevar o tom de voz. Se você quer amenizar o ambiente, você vai reduzir o tom de voz, falar um pouco mais baixo. Mas você tem que treinar para que essas habilidades possam ser usadas a seu favor. Tá? Ainda na parte da facilitação. As reuniões são eventos para discutir ou decidir ações. Então, convide os participantes, estabeleça as regras para discutir ou para decidir, afirme o propósito da discussão ou decisão, mantenha a discussão sempre focada no tópico, não julgue as pessoas. A reunião não foi feita para julgar pessoas, ela foi feita para julgar ações que vão ser, julgar problemas, discutir problemas que vão ser transformadas em ações através de uma decisão. Use procedimentos padrão. Então, existem técnicas de discussão, existem maneiras de chegar a uma decisão. Use as técnicas de escuta ativa. Então, a escuta ativa é você prestar atenção na pessoa que está falando, nos gestos que ela está realizando, e você, quando for a sua vez de se comunicar, se usar também desses recursos para que as pessoas possam se fazer entender. Numa reunião virtual, essas técnicas de escuta ativa, elas se tornam um pouco prejudicadas, porque você não está vendo a pessoa, não está vendo o que ela está realizando no seu entorno. Então, elas têm que ser mais dinâmicas, o máximo possível. E gerencie o comportamento dos participantes. Você, como presidente da reunião, como presidente do clube, tem que gerenciar o comportamento, para que não ocorram ofensas, não ocorra desvio Agora está o som. O som está bem aqui, ó. O microfone. Tá vendo que subiu as opções? Você clica na tela, aparece as opções. 3 pontinhos. O chat está bem aqui. Ah, tá. Terminou a interrupção. Aproveite também as reuniões, além de discutir e decidir, para reconhecer. Então, você, antes da reunião, tem que fazer uma análise dos projetos Abrir o microfone. e realizações presentes. Por favor, o administrador, bloqueie a companheira Luzimar, o microfone dela. Discuta as formas de reconhecimento com a sua equipe. Quem vai ser reconhecido e que tipo de reconhecimento. Utilize os programas formais de reconhecimento disponíveis em Lajes Internacional. Então, se você está sediando uma reunião com a presença de lideranças internacionais,
peça que eles tragam alguns reconhecimentos para alguns associados que realizaram projetos no clube. Você pode convidar parceiros e entregar reconhecimentos, certificado, de, PIN, distintivo, troféu, uma lembrança. Uma coisa que nós ouvimos muito em várias reuniões, quando se vai fazer um reconhecimento, o presidente da reunião fala: eu vou entregar um pequeno mimo quase insignificante para a pessoa que realizou um grande feito. Então, nunca diga pequeno mimo. Eu estou entregando uma lembrança, um reconhecimento ao trabalho da pessoa pelo seu feito. Tá? Não diga que é um pequeno mimo, uma pequena lembrança. Não diminua o valor do reconhecimento diminuindo o prêmio, a premiação que você está entregando, o reconhecimento que você está entregando. Qualquer reconhecimento que vai ser entregue, qualquer lembrança que vai ser entregue, é uma lembrança. Se você considerou que aquela lembrança é significativa para o momento, então ela não é uma pequena lembrança, ela é uma lembrança. Tá? Então, na hora de fazer o reconhecimento, procurem se policiar. Eu entreguei chaveiros nas minhas visitas. Não tinha tempo para fazer nada, eu consegui fazer chaveiros. Eu dizia para cada um que eu entregava: está aqui a minha lembrança. Se você for abrir sua latinha de cerveja lá, você vai lembrar de mim. Entreguei o avental, isso aqui é a minha lembrança. Não diminuam a um pequeno mimo, uma pequena lembrança. É uma lembrança, é um mimo. Por menor que seja, ele é significativo. Os reconhecimentos devem ser oferecidos de forma apropriada. Nós, durante a pandemia, 2 companheiros realizaram a doação de $1.000 e as suas placas chegaram depois de suas mortes. Eles foram homenageados, foram reconhecidos. Teria sido talvez mais significante se eles tivessem recebido esses reconhecimentos oportunamente enquanto estavam vivos. Então, nós temos que sempre nos preocupar com a oportunidade, não deixar o reconhecimento parado, guardado e perder-se a oportunidade. O ano passado, na visita a Cáceres, eu tive a honra, o ano passado, tive a honra de fazer a entrega do Chevron Monarca Fundador ao associado mais antigo do distrito, o companheiro Misler, que nos deixou há alguns dias, mas lá ele ainda estava aparentando ainda saúde, disposição, com seu terno cheio de pins. Ele recebeu o meu PIN, já colocou de imediato ali. Ele recebeu, além do Chevron de 55 anos de associado, a comenda PDG Antônio Corrêa da Costa Neto. Então, o distrito fez esse reconhecimento. Talvez, se não tivesse feito lá, a companheira Maria Aparecida não tivesse tido tempo de fazer esse reconhecimento merecido. Né? Aloque parte do tempo da sua reunião para fazer os reconhecimentos aos associados. Isso é importante para nós que somos voluntários. Nós não temos salário e precisamos desse incentivo. E, com relação ao reconhecimento, seja sincero. Não faça reconhecimento para quem não mereceu e não deixe de fazer, principalmente, para quem mereceu. Seja justo e sincero. Ainda no gerenciamento, nós colocamos aqui uma sequência que é seguida por quase todos os clubes. Então, só para destacar. Recepção aos convidados. Então, nessa hora, tem que ter os associados do clube para receber os convidados. Tem que ser feito o anúncio das autoridades e lideranças. Algumas autoridades têm vários compromissos e, às vezes, chegam fora do horário.
Então, é de bom ouvir, na hora que ela chegar, que ela pelo menos seja anunciada. Vai se perder ali 1 minuto para anunciar uma autoridade. Ou liderança leonística. Os ritos iniciais, então a invocação a Deus, o canto do hino, na invocação a Deus, faça uma invocação que não demande tempo, 2, 3 minutos no máximo. Roberto Carlos é um cantor excepcional, eu adoro, mas as músicas dele duram 7, 8 minutos. Fazer uma invocação a Deus com a música do Roberto Carlos, que dure 8 minutos, é cansativo, vai já tirar a atenção da plateia. Então, vamos utilizar o tempo de maneira eficiente para não cansar a plateia. As boas-vindas. Então, escale um companheiro que tenha boa dicção, que conheça as lideranças e autoridades para fazer as boas-vindas. Faça a leitura e aprovação da ata dentro dos critérios do clube. Se o clube acha que tem que ler a ata em todas as reuniões, no início da reunião, faça. Mas faça de maneira que não fique cansativo. Tá? Não precisa ler item por item. Coloca lá, feitos os ritos iniciais, invocação a Deus e canto do hino, pelo companheiro fulano e beltrano. Procure enxugar ao máximo essas ações que são importantes, mas elas não podem ser o principal motivo da reunião. Dê espaço para os assuntos de secretaria e tesouraria, porque são importantes, sempre tem informações importantes, principalmente quando é uma reunião de discussão ou de decisão, né, uma convenção ou uma eleição do clube. O tesoureiro tem que dizer quais são os associados que estão habilitados a votar. Aqueles que não devem a mensalidade do clube podem votar na nova chapa da diretoria para novos associados. Respeite os tópicos da pauta, não inclua novos assuntos, e se surgir um novo assunto, marque uma nova reunião para que ele seja discutido. Faça os seus agradecimentos e abra a palavra para as autoridades. E abra a jaula para as lideranças leonísticas. Não se abre jaula para a autoridade. Então, é palavra aberta dirigida às autoridades e a jaula aberta para as lideranças leonísticas. Então, tenham essa preocupação. Se chegar para um prefeito da cidade que nunca foi num clube de lajes, falar jaula aberta para o prefeito, ele vai sair correndo. Tá bom? Tenham essa preocupação. E nos ritos de encerramento. Então, tem lá os ritos iniciais, rito de encerramento, a oração pelo Brasil, saudação aos pavilhões e a marcação da próxima reunião, horário, local e data. Não faça mais discurso depois de encerrar a reunião. Faça o seu discurso aqui nos seus agradecimentos. Ok? Alguma dúvida até aqui? E na fase do acompanhamento, as 4 etapas. Quem estará preparando e distribuindo a ata da reunião? Provavelmente o secretário, se ele não estiver presente à reunião, alguém escalado pelo presidente. E se existe alguma informação a ser enviada aos participantes antes da próxima reunião. Que informações são essas? São as discussões e as decisões, as discussões para serem estudadas e serem decididas na próxima reunião, ou as decisões que foram tomadas nessa reunião, que serão transformadas em ações que já têm que ser levadas para a próxima reunião para serem discutidas essas novas ações. Segunda etapa do acompanhamento da reunião, do pós-reunião, é a avaliação. O que deu certo, o que poderia ter sido melhor e o que pode ser feito para melhorar futuras ações, futuras reuniões. Então, é uma avaliação do que aconteceu para melhorar para a próxima reunião. Então, não tem nada de difícil nesses procedimentos, só que eles têm que ser adotados para que as próximas reuniões sejam melhores, sejam sempre melhores. Reveja a avaliação da reunião
se for apropriado. Então, se toda reunião, termina a reunião, o pessoal está dizendo que ela está enfadonha, que ela não está levando a nada, provavelmente a avaliação dessa reunião não está sendo bem feita. Então, mude os itens dessa avaliação. Revejam os itens. A etapa 3, o acompanhamento dos itens que requerem ação. Então, enumere esses itens que requerem ação, vai estar lá na ata, né? Foi decidido que o clube vai fazer um festival de pizza. Então, quais são os itens que vão ser feitos? Contatar o fornecedor, definir o preço, fazer uma lista de distribuição dos tickets, fazer um controle de arrecadação do dinheiro. Então, são as ações que serão decorrentes de uma decisão ou de uma discussão que ocorreu na última reunião. Anote quem serão os responsáveis por esses itens de ação identificados. Se não foram definidos na reunião, devem ser levados para a próxima reunião já, com os nomes definidos e as responsabilidades identificadas. E se será preciso enviar um e-mail como lembrete para o acompanhamento dessas reuniões. Então, alguma dúvida até aqui? Alguém quer fazer alguma colocação, uma contribuição? Pessoal mais antigo? Pessoal que já foi presidente de clube? E o item 4 fala da logística. Se o local da reunião foi organizado para ficar como estava antes, se o equipamento, projetor, DVD, equipamento de som foram devolvidos, né, e outros procedimentos do pós-reunião. Bom, nos novos tempos, nós temos 3 tipos de reuniões. As reuniões presenciais, elas tiveram mudanças nos últimos 3 anos. Existe um protocolo de segurança que deve ser seguido e existem restrições impostas pelo poder público que também devem ser obedecidas. Então, para uma reunião presencial, nós temos que definir o uso ou não de máscaras, dependendo do protocolo de segurança e das restrições. Temos que definir o distanciamento social, demarcação de lugares, circulação de pessoas no ambiente, a utilização do álcool em gel, se ainda estiver obrigatório. Eu creio que tenha que continuar obrigatório, né? No caso das restrições, a utilização dos termômetros, quando isso é previsto na legislação local. E como é que vai ser feita a distribuição do material individual e do material descartável. Então, temos que ter essas novas preocupações, além daquelas que nós já falamos aí ao longo da apresentação do nosso tema. O outro tipo de reunião é a reunião virtual. Então, ela envolve tecnologia, o ambiente virtual, e o tempo da reunião ele pode ser aproveitado de maneira mais efetiva. Tá? O que envolve de novidade? O aplicativo deve ser do conhecimento de todos e deve estar atualizado. Nós tivemos problemas hoje porque alguns companheiros não tinham atualizado o aplicativo. Mas isso não é culpa do companheiro. Tem que alguém avisar, olha, vai ter reunião, atualizem o Zoom, atualizem o Google Meet. Os equipamentos devem estar carregados. Se não estiverem carregados, devem estar ligados numa fonte de energia para que não se perca a reunião. Estou vendo aqui que o meu celular, que não estou usando, é só reserva, ele está com 5% de energia ali, mas eu não estou utilizando ele. Fazer o agendamento prévio da reunião, distribuir o link, abrir a sala com antecedência para que as pessoas possam entrar, fazer seus testes, principalmente quem vai fazer a apresentação, verificar se está tudo correto. Tá? Estabeleça normas de disciplina para o uso da plataforma. Então, na hora que começar a palestra,
todo mundo fecha o microfone, o administrador da reunião, o facilitador da reunião, tem que estar antenado, ver quem é que está abriu inadvertidamente o microfone, tentar fechar o mais rápido possível, para não atrapalhar. A iluminação e posicionamento de quem está falando. Então, nós já vimos reuniões, eu participei de muita reunião durante a pandemia e presenciei coisas bizarras, né? O companheiro deitado na cama, sem camisa, aí ele ligou e achou que estava sem vídeo e o vídeo estava ligado. Então, essas coisas acontecem. A gente acha que só acontece na reunião dos outros, acontece nas nossas também. Tá? Evitem os ruídos, microfone aberto, a pessoa está falando e a televisão da casa dela está ligada. Como ele está falando alto, que está com fone nos 2 ouvidos, aí a esposa vai lá e aumenta mais a televisão para poder assistir a novela. E aí fica aparecendo ruído ali na fala do companheiro. E evite as interrupções. Faça os testes antes. Abra discussões, mas procure controlar, porque essas interrupções são perda de tempo, né? Às vezes a reunião virtual ela foi feita para, daqui para frente, né, ganharmos tempo. Então, ela permite a aproximação sem deslocamento, né, sem perda de tempo de deslocamento. Essa reunião, por exemplo, que nós estamos fazendo, se fosse presencial, todos nós, são 530 dirigentes, são 520 dirigentes de clube, mais os 10 presidentes de divisão, mais o governador, mais os vices. Então, daria em torno de 530 pessoas se deslocando para fazer esse treinamento presencial. Olha quantos recursos nós estamos economizando utilizando a plataforma. E as reuniões mistas. Também envolve tecnologia e um ambiente adequado. Então, existem recursos que têm que ser disponibilizados para que ela ocorra, né? Então, ela deve obedecer todas essas recomendações, porque quando ela é mista, ela vai ser parte presencial, parte virtual. E ela tem que ter os equipamentos de som e imagem, data show, TV, a mesa de som. No workshop para presidentes de divisão, que foi realizado em Chapada dos Guimarães, nós tínhamos previsto 2 reuniões mistas. Uma não pôde ocorrer, nosso palestrante estava impossibilitado, mas fizemos o teste lá e deu certo. O companheiro Pedro Simon, que vai ser o tesoureiro do distrito, apresentou o seu tema virtualmente para os companheiros que estavam reunidos lá em Chapada dos Guimarães. Então, evitou o seu deslocamento, né? Ele tinha outros compromissos, mas permitiu que ele, no domingo de manhã, conversasse conosco. E permitiu que 3 companheiros que estavam impossibilitados de se deslocar para a Chapada dos Guimarães participassem do treinamento em tempo integral. Eles não estavam presentes lá, mas acompanharam todo o treinamento, deram seu testemunho, tiraram suas dúvidas em tempo real. Então, as reuniões mistas, elas devem ser uma solução para a ausência de alguns companheiros. Nas reuniões da companheira Maria Aparecida, esse ano, nós tivemos a primeira RCD, foi mista, a instalação foi mista. Os companheiros que não puderam se deslocar fizeram a sua participação, as suas intervenções de maneira remota. Eu fui que fui homenageado, tive que apresentar meu relatório de trabalho, que estava previsto, não pude me deslocar, mas participei o tempo todo pela plataforma, e na minha vez de falar, eu pude falar para todo mundo que estava presente lá. Então, essas três modalidades, elas são importantes. Na convenção do ano passado, não nessa, mas na do ano passado, os companheiros que eram delegados fizeram a votação em ambiente virtual. Então, de casa, os delegados, todos os delegados de clubes puderam votar. Nem todos participaram porque não quiseram,
mas todos aqueles que quiseram participar, inclusive na Convenção Internacional, ano passado, fizeram a sua contribuição com o voto virtual. Tá? Nós vamos mostrar um vídeo aqui bem curto, de 2 minutos e pouquinho, falando, é um vídeo do Sebrae, que dá algumas dicas para uma reunião eficaz. Tá? O Sebrae não fala da reunião do LAS propriamente dita, mas as dicas valem para qualquer tipo de reunião. Prestem atenção, por favor. Olá, e aí, tudo bem? Você já participou de uma reunião longa e cansativa que não gerou nenhum resultado? Elas sempre dão aquela sensação de tempo perdido, né? Para não acontecer isso, é que vamos dar algumas dicas para você realizar reuniões produtivas. Isso é um negócio. Quando você identificar a necessidade, real necessidade de uma reunião, a primeira dica é: tenha sempre um objetivo bem definido para ela. Convoque as pessoas e seja muito claro sobre o que vão falar. Por exemplo, se precisam falar sobre uma máquina que quebrou, diga que a reunião é para a solução daquele problema e nada mais. Assim tudo fica muito mais prático. Aí, olha, você convida apenas aquelas pessoas que forem muito importantes para o assunto da reunião. Interromper o que elas estão fazendo só para ter uma sala cheia pode não ser muito inteligente não, viu? Às vezes é apenas com uma pessoa que você tem vários assuntos. Então, após finalizar esses assuntos, você pode dispensá-la, não tome tempo desnecessário. E olha só, escolha um local adequado para realizar sua reunião. Não dá para ter uma conversa decente no meio de muito barulho ou num local desconfortável, né? Reserve sempre lugares mais calmos e receptivos para falar. As ideias, olha, fluem muito melhor. Estabeleça um horário de começo e de fim para as suas reuniões. As pessoas, elas são muito mais focadas quando sabem quanto tempo a conversa vai durar. Aí você mostra bem que aquele período reservado é precioso e muito bem pensado. Uma boa dica pode ser usar softwares ou aplicativos que ajudam a confirmar a presença de todos os participantes. Use também materiais de apoio para guiar a sua reunião. Eles facilitam muito o trabalho, viu? Esses materiais eles podem ser apresentações ou relatórios, por exemplo. Você pode escolher se os participantes devem receber antes ou durante a reunião mesmo. Tudo isso depende do sigilo e do objetivo das informações. E olha, peça para todo mundo desligar o celular. Celular tocando durante a reunião não é legal. E aí todo mundo fica muito mais atento. Outras distrações também que você deve evitar são as conversas paralelas. Peça sempre o foco de todos na reunião. Evite também dar sermões, aqueles sermões chatos durante a reunião. Deixe os puxões de orelha para outro momento mais reservado com cada um. É importante que você saia da reunião com decisões tomadas. As piores reuniões são aquelas que tem muita discussão, muito blá blá blá, mas ninguém decide nada. A sensação de frustração nesse tipo de caso é enorme. E quando finalizar a reunião, faça um resumo de tudo o que foi decidido. Assim, todos ficam esclarecidos e cientes. Registre tudo numa ata e envie para a conferência dos participantes. Assim, todos estarão também seguros do que foi tratado naquele encontro. Se você gostou das dicas, curta o nosso vídeo e se quiser saber mais, inscreva-se aqui no nosso canal. Até a próxima, tchau! Então, companheiros, lembrem-se que uma reunião bem-sucedida deve ser pautada na objetividade e, principalmente, no bom senso. Evite os longos discursos e os eventos desnecessários. Respeite os participantes que chegaram no horário. Inicie e termine a reunião no tempo estipulado. Procurem fazer as reuniões para discutirem projetos, decidirem ações e reconhecer os nossos associados e os nossos parceiros. Reuniões que não tenham essas finalidades, elas vão acabar se tornando enfadonhas e improdutivas. Sempre tenho isso em mente. Alguém tem alguma dúvida? Algum questionamento? Pode abrir o microfone. Não temos dúvida, companheiro. Perfeito. Apresentação perfeita. Obrigado. Oi, boa noite. Boa noite. Evandro, companheiro de Lucas do Rio Verde.
Muita Tudo bem, companheira informação, Evandro? muito bom, muito aprendizado. Só esse material, desculpa, esse material, ele tá tudo baseado do e-book que nos foi enviado, companheiro? Eu vi que o seu foi. Eu tive a oportunidade de estar lendo seu material. Muito legal para a gente ser flexível, para a gente até mudar o nome das reuniões, talvez para evento ou para encontro, para não tornar tão maçante as reuniões. Esses Isso. materiais dos próximos serão em cima do e-book, né? A maioria, Porque tem sim. muitas coisas que a gente não consegue. Ah, não, ótimo. A maioria, sim. Alguns temas não estarão no e-book ou não estarão disponíveis no Lions, mas eles têm a finalidade de dar embasamento a vocês. Eu vou Ah, dar um não, ótimo. exemplo. Esse final de semana, lá em Chapada dos Guimarães, o Lions Clube Cuiabá Boa Esperança realizou um encontro, né, uma reunião de trabalho, né, colocou o workshop Meu Clube, a Minha Família. Com certeza eles se basearam no início desse encontro, acho que é o 10º encontro já, no folheto Meu Clube, a Minha Maneira. Então, já estão aperfeiçoando e mudam o nome da reunião para torná-la mais atrativa e mais objetiva. A objetividade da reunião ela tem que ser transmitida dentro do seu anúncio, da sua divulgação. Tá? Gratidão, perfeito. Obrigado, companheiro. Esse material nós vamos disponibilizar. Não sei se em PowerPoint fica muito pesado, mas em PDF. As páginas da apresentação em PDF, para que vocês possam ter esse material disponível para consulta. Mais alguma pergunta? Os presidentes de clube estão afinados, prontos para assumirem a partir do mês que vem? Ótimo. Então, vejamos aqui se os nossos objetivos foram alcançados. Vocês estão em condições de compreender a importância do gerenciamento da reunião, estão em condições de identificar os componentes de uma reunião eficaz e utilizar os recursos e técnicas para assegurar essas reuniões eficazes no clube, nos seus clubes? Sim? Ótimo. Então, para a reflexão, um pensamento de um palestrante, Sérgio Canossa: as reuniões eficazes começam muito antes do dia e hora previstos. Para que sejam bem-sucedidas, começa-se pelo propósito e conteúdo. A primeira questão que se deve ter resposta é: preciso realmente fazer esta reunião? O assunto a ser discutido não pode ser tratado de outra forma? Um dos principais elementos para se determinar a produtividade nas organizações é discutir se a reunião é realmente necessária. Então, com essas palavras de Sérgio Canossa, eu encerro a nossa participação. Encerramos hoje os 4 temas que estavam propostos. Amanhã nós teremos mais 2 temas importantes para a gestão do clube. Está aí os meus dados, meu telefone, meu e-mail. Quem precisar e quiser conversar comigo sobre esse assunto, estou à disposição. Obrigado a todos. Eu gostaria de, em nome da nossa governadora, parabenizar os 98, 99 que eu estava vendo enquanto não estava ministrando a instrução, que estiveram presentes. É um desafio grande trazer os companheiros. Nós tivemos problemas de acesso, alguns companheiros conseguiram entrar só no finalzinho, mas para amanhã nós vamos tentar resolver esses empecilhos e termos uma participação maior. Eu vi que muitos clubes, inclusive clubes recém-fundados,
estavam representados aqui na reunião. Isso é importante para o distrito e para os presidentes de clube. Boa noite, companheiros. A partir de agora, vamos deixar a tela livre para que nós possamos nos enxergar. A companheira Luciene vai fazer uma fotografia, então, antes de saírem, vamos fazer a foto, todo mundo com a câmera aberta. Mais uma. Ótimo. Acho que está tendo churrasco aí em Cláudia, é? Cláudia está em festa. Obrigado, companheiros. Até amanhã, Valeu, bom descanso. boa noite. Um abraço a todos aí, boa noite. Até mais. Boa noite.